Quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, no começo foi uma grande dificuldade. Livros históricos, livros poéticos, livros biográficos, linguagens narrativa, alegórica, figurativas, entre muitas outras, que para mim na época era muito complexo, porque eu não gostava de estudar, não tinha uma afeição ao estudo, não era muito inclinado a estudar a palavra de Deus. Eu não gostava nem de ler na época, na verdade. Até que quando eu conheci Jesus, vim para a igreja, aceitei Jesus, através das histórias da Bíblia, me lembro como se fosse hoje. O meu pastor da escola bíblica chegou para nós e disse assim: vocês querem aprender a Bíblia, ler a Bíblia? Leia as histórias dos personagens. Comece pela história de Jesus, o nosso Salvador. Depois vocês vão ler a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Davi e assim por diante. Quando vocês menos esperar, vocês já têm conhecido quase todas as histórias da Bíblia. E aí vocês podem ler a Bíblia toda. Baseado nisso, eu comecei a ler a Bíblia. No começo, tive muitas resistências, porque são palavras difíceis, palavras complexas, que na minha concepção era muito difícil. Para quem não gostava de ler, para quem não lia e não gostava de estudar, ler a Bíblia foi uma grande realidade. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Se eu quero conhecer esse Deus, se eu quero saber quem Ele é, se eu quero ter intimidade profunda com esse Deus, eu vou ler a Bíblia. Me dediquei. Dias e noites, noites e dias, noites e dias e dias e noites, me dedicando afinco para poder ler a palavra de Deus e tentar compreendê-la. Moral de tudo isso, ao ponto de chegar a fazer uma faculdade, um bacharel em teologia, e hoje fazendo uma pós-graduação em teologia. Não falo isso por prepotência ou por soberba, mas com uma satisfação de superação. E venho aqui dizer para você, se Deus deu a oportunidade para alguém que não gostava de ler, não gostava de estudar, e que tinha dificuldade na leitura, e hoje consegue fazer e estudar tranquilamente e ensina, Deus pode fazer o mesmo com você. Tudo depende de você, não de mim, nem do livro, e nem de Deus. Depende de você. Não caia nessa conversa de que você não precisa ler para fazer as coisas para Deus. Você não precisa estudar para fazer a obra de Deus. É verdade. Isso dizia os antigos quando eles não tiveram acesso à escola. Mas até os antigos incentivam os atuais a estudar. Porque se eles foram muito enganados, foi por falta de conhecimento. Se eles foram muito lubridiados, seduzidos e enganados, foi por falta de conhecimento. Eu acredito que o conhecimento é acessível e dá acesso para muitas pessoas. Então não perca mais tempo. Vai estudar a palavra de Deus.